Olá, bem-vindos novamente aqui ao nosso espaço. Hoje vamos falar sobre da continuidade aqui à nossa conversa no vídeo anterior falei que hoje íamos falar sobre a estrutura mais importante no desequilíbrio da nossa saúde oral, que é o que a gente chama de placa dental ou placa bacteriana. Mas o que é placa dental? Placa bacteriana, fala-se tanto nisso. Bom, placa dental ou placa bacteriana é um biofilme microbiano que se forma sobre os dentes diariamente. Bom, mas de onde é que vêm essas bactérias, né? Bom, na nossa boca já foram isoladas e identificadas mais de 400 espécies de micro-organismos que vivem em nossa boca, porque a boca é um ambiente quente, úmido, tem muito alimento, que é por onde a gente se alimenta, então favorece muito o desenvolvimento de bactérias. E o que acontece? Esses micróbios estão ali na boca e vão se aderindo aos dentes diariamente, vão se aderindo, vão se agarrando às estruturas duras e que não descamam da boca. Tudo que está na boca pode ficar com placa, ou seja, são os dentes, as próteses, você tem implantes, os implantes vão ficar com placa, se você usa aparelhos, os aparelhos vão ficar com placa, a placa se forma em tudo que é duro e que não descama. Ou seja, na língua, nas bochechas, nas mucosas, ela não se acumula porque as células estão constantemente a se descamar, então não fica nada aderido ali. O que acontece? Quando nós escovamos os dentes, é justamente para remover essa placa bacteriana. Isso é que é o nosso grande inimigo. Mas ela não aparece. Como é que a gente vê essa placa? A gente olha para cá, realmente a placa é uma entidade que muitas vezes não se consegue ver a olho nu. Só se consegue ver a olho nu quando ela existe em grande quantidade. A gente olhar para esses dentes, parece que eles estão muito limpinhos. No entanto, existe um recurso que a gente utiliza, que é um corante, tá? A gente passa um corante e vamos ver que algumas áreas dos dentes ficaram manchadas, outras não ficaram manchadas. Então, será que é o dente que ficou manchado? Porque se fosse o dente, tudo estaria manchado. Mas não, ficou só algumas áreas. Então, aquilo que ficou manchado não é o dente, é uma estrutura que está sobre o dente. Ou seja, é a tal da placa bacteriana. Tá bem? Então, você vê que essa pessoa, ao escovar os dentes, conseguiu limpar muitas áreas dos dentes, sim. Mas muitas ficaram com placa entre os dentes, junto da gengiva, tá? Então, isso é o que acontece. Muitas vezes as pessoas têm boa higiene, escovam os dentes, né? Mas por falhar às vezes com o tipo de escova que utiliza, e o erro mais comum é não usar o fio dental. Quando você pode usar a escova perfeitamente, limpar os teus dentes, mas a escova só vai limpar a parte externa e a parte interna. Entre os dentes, a escova não penetra, não vai limpar. O que vai acontecer? Vai deixar lá a placa e pode então ter problemas. Essa região aqui, olha só, está muito bem limpo, só que junto da gengiva e entre os dentes tem placa. E a gengiva está com uma inflamação, tá? Então o problema da inflamação gengival não está presente, não é na gengiva, a causa não está na gengiva, a causa está aqui, no dente. A placa bacteriana, quero que fique bem identificado isso, esse é o nosso inimigo número 1, tá? Só para vocês verem a relação que existe entre a presença de placa e a inflamação gengival. Então, essa placa bacteriana também é definida como um biofilme microbiano e esse biofilme é como se fosse uma comunidade de bactérias. Então, porque imagine, 400 espécies de micro-organismos, todos aqui interligados e vivendo sobre os nossos dentes. Ou seja, e poluindo esse ambiente. Então, se você não quer ter uma comunidade morando nos seus dentes, você tem que combater isso diariamente. Senão, você pode, com o passar do tempo, a placa bacteriana vai se aumentando de espessura e vai dando origem à formação do tártaro.
O tártaro é a placa bacteriana envelhecida e calcificada pelo calcário da água, minerais da saliva, que vão se incorporando à estrutura da placa e vai fazendo isso daí. Tá? Então, isso é o tártaro que se forma sobre os dentes. Tá? Aqui, novamente, mostrando a presença do tártaro. Tá? A gengiva muito inflamada. Tá? E aqui, depois de limpo, né, é outra coisa. Então, nós não podemos ter tártaro na boca, para a gente não ter, nós temos que controlar essa comunidade, não podemos deixar essa comunidade do jeito que ela quer. A gente compara também um pouquinho, só para fazer uma comparação um pouquinho, para entender melhor, na água do mar, também, na água dos rios e tudo, existe também muita vida. E essa vida vai se acumulando no fundo dos barcos. Só para você ver. Olha como está essa região, essa parte do barco, completamente cheia de algas e de cracas e de coisas que se formaram ali. Isso no início era um biofilme, que depois vai aumentando, outras coisas vão se impregnando e vai formando isso tudo. Tá? Nos barcos normalmente o pessoal passa uma tinta, que é uma tinta antivegetativa para não formar tanto, mas na boca a gente não pode fazer isso, né? Então a única maneira de controlarmos a placa na boca é escovar e usar fio dental. Muito obrigado. Esse é o recado que eu queria deixar hoje sobre a placa bacteriana, porque nós vamos falar nos próximos vídeos sobre as doenças que são causadas pela placa, tá? Nomeadamente cárie e doença periodontal, tá bem? E então queria que ficasse bem identificado esse nosso inimigo para a gente poder combatê-lo. Obrigado. Faça sua inscrição lá no nosso canal, compartilhe, tá? Deixe o seu gosto ou o seu não gosto e até a próxima.